Olá, cheguei! Como eu decido fazer amizade? Ou como eu decido qual o papel das minhas amizades na vida adulta, né? Enfim, chegamos, né? É, Por que eu trouxe esse tema? Porque eu percebo que muitas pessoas, pelo menos as que eu atendo durante a terapia, elas falam muito dessa decepção em relação às amizades, em relação aos parceiros de negócios. E aí eu vejo essas falsas expectativas ou expectativas irreais sobre as quais a gente está indo, sabe? Com as quais a gente está se relacionando. Eu tô fazendo aqui a unha, tá? Então eu tô na fase que eu vou tirar o esmalte com. Porque eu já tiro o esmalte com a cutícula com o alicate, tá bom? Então o que acontece? Eu, eu percebo que há essa imaturidade, sabe? Na hora de escolher as amizades. Eu percebo que eu já fui essa pessoa. Antigamente, para mim, amigo, quando eu tinha alguém que era meu amigo, eu sempre amei compartilhar as coisas. E aí, coisas seriam também pessoas. Então, se eu tinha chocolate, eu queria que todo mundo tivesse chocolate. Se eu tinha um curso, se eu conseguisse um curso, fazer um curso de graça, ou um curso bem barato, eu queria que todo mundo fosse. Eu sou da época que não havia rede social, então hoje em dia o botão de compartilhar é meio que automático para algumas pessoas, mas o ato de compartilhar não era automático na minha época, né, de juventude, de adolescência, de juventude. Mas eu sempre fui essa pessoa. Pra você ver, né? Agora que eu pensei que eu poderia ter criado esse botão de compartilhar e poderia estar milionária agora. Mas eu não tive essa visão, né? Essa percepção de que eu fazia esse compartilhamento. Quando eu cheguei na pós-graduação, eu tive um amigo e ele me indicou, me recomendou para eu dar aula na universidade onde ele dava aula também. E uma amiga ouviu a nossa conversa e se meteu. E falou: Nossa, você vai indicar para ela? Então me indica também. Aí a primeira pergunta que ele fez foi: Você já deu aula? Ela: Não, nunca dei, mas eu quero dar, deve ser fácil, que não sei o que, né? É, também tem isso, tá? E depois a gente vai conversar sobre isso no outro vídeo, que é assim, as pessoas olham pra mim, me veem assim tão comum, com a fisionomia comum, com um jeito comum, né? Porque eu sou bem simples falando e tal. E elas menosprezam o conteúdo que eu tenho, o valor que eu tenho, justamente porque eu tô nessa prateleira do comum, né? Mas isso é tema para outro vídeo, tá? Que é até interessante a gente conversar sobre isso também, porque fala sobre arquétipos, sobre o inconsciente, sobre como você se mostra no mundo e como que o mundo te enxerga, né? Mas enfim. Aí ela falou: Não, mas deve ser fácil, não sei o quê, mas eu nunca dei aula, mas eu gostaria, quem sabe, né? Porque eu tô fazendo a pós-graduação, não sei o quê. Ele falou: Ah, tá bom, me traz o currículo, depois eu te indico. Aí beleza. No dia seguinte, o meu currículo já estava no e-mail dele, né? No mesmo dia eu fui, arrumei o currículo, já mandei pro e-mail dele que ele me deu. E cheguei lá na faculdade, falei: Ó, você viu lá que eu te mandei no e-mail, tal, o currículo? Ele falou: Nossa, Fê, vi, já encaminhei, muito bom o seu currículo, tal. Aí passou uma semana, eu não tive retorno, e ele falava toda hora, né? Nossa, a escola tá precisando, a faculdade lá tá precisando, tal. Mas não sei, eu falei: Olha, como eu trabalho com isso já há alguns anos, e eu sei que muitas vezes o RH tem dificuldade, porque ele tem muitas coisas para fazer, né? O líder, às vezes tal. Eu posso. Você tem o telefone dele? Você se incomodaria se eu ligasse? Porque de repente eu posso até ajudar, né? De alguma forma. Me oferecia. Ele falou: Não, Fê, pode ligar sim, eu quero mais. Você vai trabalhar lá comigo, você vai ser super bem-vinda tal. Eu falei: Tá bom. Aí peguei, no dia seguinte liguei. Então veja, passou uma semana. Aí chegou o dia seguinte daquela uma semana e eu liguei. Quando eu liguei, o coordenador do curso, ele foi, porque cada curso na faculdade tem um coordenador, tá? Ele foi super receptivo. Ele foi super gente boa, sabe? Super amigável, receptivo. Porque essa é uma técnica que eu ensino, que é quando você está procurando emprego, demonstre interesse, tá? É uma técnica que eu ensino. Mas que nem todo mundo do outro lado lá tá preparado para receber essa demonstração objetiva de interesse, né? Porque isso denota
em certa medida, que você está sendo meio que incompetente. Naquele momento, eu não estava dizendo que ele estava sendo incompetente, mas se a pessoa tem uma autoestima baixa, se ela está num lugar de inferioridade, se ela se sente inferior, se isso é uma questão para ela, quando alguém vem e a pressiona, ela sente isso como se fosse uma pressão. Então ela não sente como se fosse uma ajuda, um apoio. Por isso que eu fiquei super tranquila em fazer isso, porque eu sabia que se houvesse algum tipo de rejeição, eu estava preparada para isso também, eu saberia de que lado ia vir, né? Da onde vem essa rejeição, esse sentimento de rejeição, e por que ele estava me rejeitando daquele jeito, às vezes até hostil, tá? Porque eu já ouvi cada história cabulosa de RH, né? Papo de RH. E aí o que aconteceu? Ele pegou e foi super receptivo, ou seja, o cara é coordenador, ele sabe que ele é coordenador, ele não tá melindroso no cargo dele, sabe? Ele não tem medo de ser alguém lá chegar lá e roubar a cadeira dele, né? Isso é muito legal. Então, assim, ele sabe que ele é coordenador. E aí eu comecei a conversar, falei, olha, o professor de vocês, que é o meu colega da pós-graduação, ele me indicou para vocês, né? E aí eu queria saber se a gente pode agendar uma reunião, porque eu sei que o seu dia é bem corrido, bem atribulado. Eu já dou aula há tantos anos, eu já tenho os referenciais. Se você quiser marcar uma aula teste comigo, você me diz só o tema e eu levo essa aula teste. Pode ser 10 minutos, 15 minutos. O tempo que for disponível para você pode ser até fora do horário comercial, tá bom? Porque realmente eu gosto dessa universidade e eu gostaria de dar aula aí. Aí ele falou, nossa, que maravilha, era isso que eu tava procurando, mas então vem. Aí quando eu cheguei lá, a gente marcou a entrevista e ele agendou. Quando eu cheguei lá, a secretária, né, me passou pra ele e tal, e ele foi me receber, mas ele tava com a cabeça cheia, tava fazendo um monte de coisa. E aí eu fui conversando com ele. Moral da história, eu entrevistei ele ao invés de ele me entrevistar. E moral da história, fui contratada. Depois eu levei um monte de amigo meu pra lá, porque realmente eu já cheguei, né, num lugar assim de assistência pra ele. Então foi muito legal, porque ele não sentiu medo de mim, sabe? Tipo, ele não me viu como uma pessoa mal intencionada, antiética, que vai roubar o lugar dele, não. Pelo contrário, ele me viu ali como um potencial de apoio, né? Então ele me chamou e eu já imediatamente já abri porta para meus amigos. Lembra? Eu gosto de compartilhar. Então eu peguei e fui compartilhar com esses amigos também, levar esses amigos para lá. E aí, quando eu cheguei para levar esses amigos, minto, então, lembra, uma semana né, que eu falei com meu amigo, que essa minha amiga ouviu a história e se meteu lá, e eu, no dia seguinte eu mandei coisa, uma semana e tal. Aí eu comecei 3 dias depois já tinha minha aula marcada com minha turma, normal. Plano de aula, já vi o plano de aula, já fiz as aulas, tal, já preparei o material. E aí já fui para dar aula. Quando eu cheguei lá, que eu dei aula, e aí eu dei aula de manhã, e quando eu cheguei na minha pós-graduação à noite, que eu cheguei bem empolgada, eu falei, ai, você não vai acreditar, comecei hoje, nem te vi lá. Ele falou, não, é porque hoje eu não dou aula lá e tal. Mas e aí, você começou? Nossa, que legal, e como é que foi? Não sei o quê. Aí a gente conversando de novo, essa amiga curiosa ouviu e se meteu de novo. Falou, ué, mas como assim? Você já entrou? Mas ninguém falou nada, né? Eu não sabia que não sei o quê. Ele falou, mas você nem me trouxe o currículo. Ela falou, ah, mas eu nem sabia que tinha que mandar o currículo, eu nem sabia, fiquei esperando que não sei o quê. Aí, beleza. Ele falou, não, mas manda o currículo pra gente ver, que eu acho que já completou, não sei o quê, entendeu? Tipo, dispensando ela. Como eu percebi que ele tava dispensando ela, e a gente tinha muitas conversas maduras, eu e ele, quando ela saiu, assim, eu falei assim, amigo, deixa eu entender, você tá com resistência de contratar ela? Você acha, de indicar ela? Você acha que ela não seria uma boa indicação? Ele falou assim, Fernanda, gente, isso ficou na minha cabeça, tá? Tem algumas frases de algumas pessoas que falam pra mim que eu fico com aquilo na cabeça e eu entendo o que ela quis dizer. Por isso que eu sempre peço olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, porque realmente tem coisas que você só entende se você parar pra pensar, né? E aí ele falou assim, Fernanda, tem gente que a gente chama pro boteco, né? Então, vamos no boteco, vamos beber, vamos. E tem gente que a gente chama pra almoçar em casa, entendeu? Então você é uma pessoa que vai pro boteco, mas que vai almoçar em casa. Ela não é uma pessoa que vai almoçar em casa, ela só vai pro boteco. Nossa, quando ele me falou isso, eu fiquei tão ofendida por ela, pelo conceito de classista. Todos os senões possíveis, aquilo me levantou. Eu sou muito. A minha fisionomia é muito honesta, né?
Então, eu tenho a impressão que minha cara na hora já caiu, sabe? Tipo, eu tava assim, já... Eu tenho essa impressão, tá? Mas eu engoli seco e não falei nada. Por quê? Eu tinha que entender qual era esse conceito que eu tava me deparando ali. E aí, nesse momento, naquele mês, eu tinha sofrido tipo uma traição de amigo. Sabe quando o amigo rouba uma ideia sua? Eu tinha sofrido isso naqueles tempos, tá? Então não sei se foi na semana, no mês, enfim, foi naqueles tempos. E eu ainda não tinha digerido bem essa traição, sabe, do amigo. E aí quando ele falou isso, eu fiquei indignada com ele. Eu falei, como assim? Mas eu não falei pra ele, mesmo a gente já tendo essas... Como, quando eu não concordo com alguma coisa, mas eu não sei o que tá me incomodando, se é meu ou se é dele, eu não falo. Então eu guardo pra mim, digiro comigo, depois eu elaboro com alguma pessoa. E aí eu fiquei indignada. Mas como assim? Que classista. Não existe pessoa do boteco. Às vezes a pessoa é do boteco, mas se ela for ensinada, se derem oportunidade para ela, ela se torna a pessoa da casa. Ela vai poder visitar. Nossa, eu fiquei indignada, várias teorias, só comigo mesmo, tá? Meu diálogo interno aqui, eu falando comigo mesmo, nem falei pra ela, não falei pra ninguém. E eu pensando. E sabe que você vai dormir? E os sonhos falam muito, né? Freud já o pai da psicanálise já falou isso, né? Que os sonhos falam muito. E quando eu fui dormir, me veio essa pessoa da traição. Essa pessoa que roubou minha ideia. Aí essa pessoa que roubou minha ideia veio no sonho. E aí ela chegou no meu sonho e eu fiquei... Sonhei com ela. Não lembro o que eu sonhei, mas eu sonhei com ela. E aí fiquei aquilo, dia vai, dia vem, trabalho correndo, e eu já com o pezinho atrás com esse meu amigo, porque ele falou pra mim que eu sou da casa também, e de fato, né, ele me deu um emprego, ele me deu uma oportunidade ali, então eu acredito nele que eu sou de casa, mas será que em algum momento ele vai me descartar? Será que não sei o que? Eu fiquei com isso na cabeça. Olha, que ideia, né? E aí, chegou, eu acho que uma semana depois que a gente teve essa conversa, que eu tive esse sonho, eu li uma matéria, um livro, eu não sei te dizer o que foi, ou foi uma matéria de desenvolvimento humano, ou foi um livro. E aí falava mais ou menos isso, né? Que ele falou, que ele conseguiu resumir brilhantemente. Tem pessoas que são pro bar e tem pessoas que são pro lar. Se você tá achando um absurdo isso, me conta aqui nos comentários pra gente poder ver se a gente chega num denominador comum. E se você tá de boa com essa fala, também me conta nos comentários, porque aí a gente vai... Me conta se você teve... Quando que foi esse momento de revelação pra você, tá? O meu momento de revelação foi nesse. E aí eu comecei a entender, a partir dessa matéria que eu li, ou foi uma matéria ou foi um livro, tá? Eu comecei a entender efetivamente onde estava o meu erro. Por que que as pessoas tinham tanta facilidade de roubar minhas ideias? E quem eram as pessoas que roubavam minhas ideias? E aí eu percebi que as pessoas que roubavam minhas ideias eram as pessoas que eu estava convidando pro lar, mas o lugar delas era no bar. Eram as pessoas que eu estava dando, sabe, da pérolas aos porcos. Eram as pessoas que eu estava dando pérolas e não tinha por que eu dar pérolas para aquelas pessoas naquele momento. Então, foi uma grande lição de vida que eu tomei. Eu espero que você tenha entendido com esse vídeo aqui que, assim, de fato, né, de fato, na vida adulta, a gente começa a entender onde são, quais lugares, em quais gavetas a gente aloca essas amizades. Quem a gente pode contar mesmo na dor de barriga, que vai segurar nosso cabelo quando a gente estiver vomitando, e quem a gente de fato não pode contar, mas não é uma pessoa ruim, a gente só não pode contar com ela, né? Porque aqui a gente não tá falando que a pessoa é ruim, fazendo juízo do valor da pessoa, porque a gente nem conhece, mas às vezes assim, entender mesmo que na vida adulta a gente tem que se responsabilizar pelo lugar que nós estamos alocando essa pessoa na nossa vida. E quando a gente chega nesse lugar com essa pessoa, a gente não, na vida adulta não cabe mais essa ingenuidade, sabe? Essa inocência, entende? Não cabe mais, né? Então é isso. Reverbera comigo, me diz aqui nos comentários o que você achou. Se você tá gostando de vídeos assim, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, beijos! Valeu!